quando você fez o seu último post no seu blog, que foi sobre a sua Kombi, quando você começa a falar sobre ter saído de casa, você fala que você perdeu suas garantias sociais. O que são garantias sociais? Se eu quebrar uma perna, por exemplo, eu tenho que ir pro SUS, provavelmente vai ser mal encanada. Conheço um monte de gente aleijada que foi se consertar no SUS. Eu tomava um tombo de bicicleta, cara, rapidinho, já tinha lugar pra eu ir, pra tirar radiografia, ver se quebrou alguma coisa. São garantias sociais. Se a polícia me abordava, pedia meu documento, via lá que eu era filho do coronel. Me largava na mesma hora, parava geral na metade. Você é filho de coronel? Opa, desculpa aí, é pra sua segurança mesmo. São garantias sociais. Escolas caras, instrução, casa chique, bairro nobre, são garantias sociais. O que você acha que te dá as garantias sociais? Frustração, culpa, vergonha. Eu teria vergonha de dizer eu moro no Leblon. Eu nem gosto de lá, eu vou lá porque minha mãe mora lá. Mas é um bairro muito bem cuidado. Até os orelhões são diferenciados, são de acrílico. Tudo é diferente, as calçadas são sem buraco. Mas de todo lugar, velho, por mais nobre que seja, depende do trabalho dos pobres. O trabalho mais importante que tem, mais necessário, mais indispensável que tem na sociedade é o braçal. É exatamente por isso que a escola pública é uma merda. A função da escola pública é criar uma massa de ignorantes. Assim como a função da escola privada é criar os gerentes da ignorância, com uma minoria. Em nenhum momento você pensou em voltar atrás? Não tinha pra onde voltar. Não tinha retorno. Sumiu. Mas seu pai talvez aceitasse de volta. Só se eu arrumasse um emprego, voltasse a viver aquela vida que me maltratava. Isso não tinha hipótese. Mas não te atraía. Pelo contrário, eu estava adorando a vida. Para que eu ia voltar para o inferno? É como se eu tivesse uma opção, uma bifurcação. Você vai ter que tornar alguma coisa, ou o seu corpo, ou sua alma. Para mim a opção é óbvia. O corpo vai ficar por ali. A alma sou eu. E sigo adiante. Por que eu vou torturar minha alma? E aliás, torturar o corpo se mostrou uma balela, porque não é torturar o corpo, é você perder conforto só. Mas você ganha outros confortos. Você ganha sinceridade. O mundo é sincero quando você parece um mendigo. Ninguém finge para você. O interesseiro, ele te olha com desprezo. E é bom que olhe com desprezo, porque assim se afasta e não te perturba a cabeça. O preconceito é uma vantagem para mim, porque afasta de mim as mentalidades piores. Quando a pessoa chega para mim com olhar sincero e me sorrir, ela é sincera. Dificilmente você teve contato com pessoas que não fossem realmente sinceras. Né? Pois é, afastava os interesseiros. Uma vez a minha mãe me perguntou, sua roupa tem sempre uma manchinha, um ruído, um rasgadinho, por que você anda assim? Eu falei, mãe, é para afastar os interesseiros. Ela ficou olhando cara de paisagem, ela não entendeu. Mas eu vi que a Margarida está empregada lá na cozinha. Ela entendeu o que eu falei. Eu sempre digo, o pobre não precisa de ajuda, precisa de respeito. Está preocupado com a miséria? Exige que o Estado cumpra a sua Constituição. Se o Estado cumprir sua Constituição, desaparece necessidade de filantropia, de caridade, de ajuda. Eu não sei como é que os ricos vão limpar sua consciência. Vão ter que dar seu jeito. Porque ninguém vai mais precisar de caridade. Mas ninguém cobra que o Estado cumpra a sua Constituição. É uma passividade, né? É um condicionamento. Você não vê isso. Você acha que vai lá brigar no meio do político. Aquilo ali não é política, aquilo é farsa. Política é preocupação com o coletivo. Os caras estão ali preocupados com interesses. É uma mentira, aquilo não é política. Isso aqui é política. Uma discussão de associação de moradores é política. Nos parlamentos não há política, há traição ao povo. Todos ali são escolados em mentir para a população. Assim como empresas, a publicidade, a matéria-prima da publicidade é mentira. O Estado mente para a população, todo mundo mente para a população. E usam psicologia do inconsciente de alto nível. Contratam as melhores cabeças das academias. E convencem os caras de que eles são profissionais. Eu fui casado com uma figura que o pai dela era juiz. Se aposentou, abriu uma empresa de advogados. Tem um monte de advogado empregado dele. Ele, para se mostrar para mim, ele veio se gabar de que ele pegou um caso impossível de defender. O cara tinha 34 assassinatos confessados, era um jagunço. Se o cara tem 34 confessados, ele tem centenas de assassinatos. Seria impossível botar o cara na rua e ele conseguiu manobrar a lei de tal maneira que ele botou o cara na rua.
Ele falou isso para eu ficar admirado. E a minha admiração foi ao contrário do que ele esperava. Eu fiquei olhando para ele. E ele estava assim meio sorrindo e foi murchando assim, porque a minha cara era de espanto. Eu falei, cara, É deprimente uma coisa dessa. você não sente nada em botar um cara que pode matar qualquer um por pisar no pé dele? Não, isso aí eu não tenho nada com isso, eu sou um profissional. Ah, então você para trabalhar você deixa sua humanidade de lado, né? Já não gostou de mim. Falei, não, no meio jurídico eu ganhei uma moral impressionante depois desse caso. É porque as empresas entraram nas academias e criaram a mentalidade empresarial. Desumanizaram os cursos e botaram a serviço de interesses empresariais. Por isso que eu digo que a discriminação é um bom sinal. E querer ser aceito pela sociedade é uma estupidez. É você querer ser desumano também. Se você quer manter sua humanidade, se você quer desenvolver sua humanidade, você tem que sofrer de preconceito, você tem que ser marginalizado, tem que causar estranheza. Porque foi naturalizada a indiferença. Eu falo, eu quero ser feliz, não estou interessado na felicidade. Felicidade para mim é uma coisa muito plena. Eu não posso ser feliz sabendo que tem gente sofrendo. Isso não é felicidade, isso é egoísmo. Não tem felicidade, não tem satisfação. Ou então se você falar em felicidade sem ser no sentido pleno. Eu posso dizer que a parte mais feliz da minha vida foi quando eu não tinha nada que não coubesse na minha mochila. Não tinha mais nem passado. Não tinha mais família, não tinha mais amigos, estava descobrindo o mundo. Ouvindo história nos puteiros, conversando com mendigo, ouvindo, aprendendo, percebendo a humanidade dos mais desumanizados. Uma solidariedade que eu nunca tinha visto na minha classe. Uma união, uma abnegação, um se sacrifica pelo outro, eu nunca tinha visto, com tamanha profundidade. E comecei a criar afeto. E de repente me veio, pô, essas pessoas tinham o direito de ter a mesma instrução que eu tive. Elas tinham o direito de ter tudo que eu tive. O que tem de errado com a sociedade? E aí começou o desbloqueamento do meu ser. Eu comecei a tomar consciência de que eu fui enganado, de que eu estava completamente condicionado. E comecei a olhar para mim. Parei com aquela história de querer mudar o mundo, que queriam me passar na universidade. Eu não tenho como mudar o mundo, mas eu tenho como mudar a minha vida. A mim eu tenho acesso. Então eu percebi o machismo embutido, eu percebi o ego, a tendência ao confronto, a disputar a ideia, a bater boca. E fui eliminando essas coisas, devagarzinho. E a cada coisa que eu eliminava apareciam outras. E até hoje eu tenho coisas condicionadas em mim e estou trabalhando dentro. Eu, sem a pretensão de trabalhar o mundo, percebi que o meu trabalho estava trabalhando o mundo. O nego fala, mas você achou, você saiu de casa para procurar um sentido para a vida, né? Você encontrou o sentido para a vida? Eu falei, não, o sentido da vida me encontrou. Quando muda internamente, muda fora, né? É. Agora, quando você quer mudar fora sem mudar internamente, você está se iludindo e não está mudando nada. Esses universitários, esses partidários, revolucionários, que querem mudar o mundo, eles pensam que estão tentando mudar, mas eles estão confirmando a mentira. Primeiro porque eles falam uma língua que ninguém entende. Eles não têm capacidade de mobilização. Segundo porque eles vão servir para o sistema apontar para eles e falar, tá vendo? Se não fosse a democracia, eles não podiam falar assim. E é mentira, eles podem falar assim porque eles confirmam o sistema e não têm poder de mobilização nenhum. Não ameaçam o sistema, contribuem. Eles querem mudar um sistema que nos leva para o confronto, confrontando. Eles estão exercendo condicionamentos sem perceber, não olham para dentro de si. Então a primeira revolução que tem que ser feita é internamente, nos seus próprios valores, comportamentos, desejos, porque tudo foi fabricado. Visão de mundo, tudo foi fabricado. Então, você acha que a vida em sociedade corrompe as pessoas? Não, eu acho que o sistema social está armado de tal maneira que condiciona e aprisiona as pessoas em mentira. Minha vida, meu trabalho é a mesma coisa. Você não tem intervalos. Não tenho férias. Minhas horas vagas são as horas de trampo. Adoro ler, por exemplo. Eu não tenho tempo de ler. Adoro ler. Então eu sou um leitor de ônibus, de fila e de banheiro. Tu conhece o Bakunin? Você já leu o Bakunin? Não. Nem Bakunin, nem Marx, nem Tolstói, nem nenhum desses caras que eu detesto o linguajar. É muito legal. Às vezes eu tô falando e alguém fala, isso é Deleuze. Porra, eu pensei isso sozinho, cara. Se você precisa de muleta para pensar,
Problema seu. Agora, se eu estou desenvolvendo um pensamento, você fala, isso é fulano de tal, que eu nem sei quem é, você está me atrapalhando, velho. A gente vai parar de conversar. Parece Raul com Paulo Coelho. Ele começou a escrever bem pesado. A Paulo Coelho falou, não, cara, para com isso. Escreve pro povo entender. Então, na verdade eu comparo isso aí com álbum de figurinhas, né? Então o cara ele tem tipo álbum de figurinhas dos filósofos e tal, os caras que pensavam e tal. Aí ele meio que quer trocar cartinha. Às vezes eu fico pensando se isso não é insegurança, cara. O cara tem medo de pensar por si. Então ele se ampara nos que já pensaram e são sacramentados, são conhecidos e respeitados. Então, você vai ouvir um acadêmico, cara, ele tem um monte de gente na fala dele. Eu não. Se é para errar, eu prefiro errar por conta própria. E observando o comportamento desses seguidores, eu prefiro não seguir. Porque são arrogantes, são cheios de condicionamento que a sociedade impõe, cheios de vaidade, disposição para o confronto, tudo indução social. É uma sociedade que induz ao confronto, que induz à vaidade, ao egoísmo, à disputa. E o cara quer mudar alguma coisa, mano, exercendo os condicionamentos do sistema, sentindo superioridade porque fez faculdade, quando devia estar sentindo responsabilidade. Devia estar levando em consideração que ele teve acesso a conhecimento que todo mundo tem direito e que todo mundo é negado. Então ele teve acesso a um direito negado para a maioria, ele tem uma dívida com essa maioria. Mas não, ele é convencido de que ele é superior a essa maioria. Sai lá da sua pós-graduação, vai morar numa favela. Rapidinho você vai perder a noção de que os caras são inferiores. E vai começar a perceber que eles superam muito mais dificuldade do que você aguentaria. Porque tem o costume de estar superando dificuldade todo dia. É preciso inverter os condicionamentos sociais, velho. E perceber que os mais importantes da sociedade, os mais necessários, imprescindíveis da sociedade, são exatamente os mais desprezados. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Foi uma pergunta que eu fiz na Santa Marta, na favela. Quantos engenheiros vieram aqui, mano, pra construir isso aqui? Nego riu da minha cara, eu sabia que nenhum. Mas nego riu da minha cara. Porra, engenheiro, você tá maluco? Nunca vi engenheiro aqui. Ah, então isso aqui foi construído só por peão, né? Só pobre, sem precisar do engenheiro, né? É claro que foi. Fala aí, qual é o engenheiro que trabalha sem o peão? Silêncio total. Agora me responde uma coisa, por que o engenheiro se sente superior ao peão e o peão se sente inferior ao engenheiro? Se o peão funciona sem o engenheiro não funciona sem o peão. Silêncio. Uma vozinha lá no fundo, só para meu afago. Nunca tinha pensado nisso. E pra não chorar, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. E pra não chorar, quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. E pra não chorar, se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. E pra não chorar, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. E pra não chorar. É gostoso?